Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, uma história que abalou os alicerces da fé de milhares de pessoas está prestes a ser revelada. O que aconteceu nos corredores silenciosos de uma igreja mudou vidas para sempre, e o Brasil inteiro ficou paralisado quando a verdade veio à tona. O que vai ser mostrado agora tem relação direta com a confiança que depositamos naqueles que consideramos intocáveis. Uma jovem de apenas 23 anos entrou numa igreja buscando consolo espiritual e saiu carregando um peso que nenhum ser humano deveria carregar sozinho. O homem que deveria guiá-la para a luz a empurrou para as sombras mais profundas que alguém pode conhecer. Quem ignora sinais de manipulação emocional disfarçada de orientação espiritual quase sempre percebe tarde demais. A história que estou prestes a compartilhar não é apenas um escândalo. É um alerta vermelho sobre como a vulnerabilidade pode ser transformada em arma nas mãos erradas. Se quiser continuar recebendo esse tipo de alerta, que pode proteger você e quem você ama, se inscreve aqui agora. Meu nome é Mafalda, e o que vou contar agora ainda me tira o sono, depois de tantos anos. Conheci Beatriz numa tarde chuvosa de março, quando ela apareceu na porta da minha casa com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Ela mal conseguia falar. Apenas repetia que precisava contar para alguém, que ia enlouquecer se guardasse aquilo só para si. Sentei com ela na minha cozinha. Fiz um chá de camomila que ela nem tocou. E ali, naquela mesa onde tantas histórias já foram compartilhadas, ouvi algo que me gelou até os ossos. A voz dela saía entrecortada, como se cada palavra custasse um pedaço da alma que ainda lhe restava. Beatriz tinha 23 anos. Era professora de crianças numa escola municipal. Morava sozinha num apartamento pequeno, depois que a mãe faleceu de câncer. A solidão tinha se tornado sua companheira constante. Aquele tipo de vazio que dói fisicamente no peito e não deixa dormir à noite. Ela me contou que começou a frequentar a igreja de São Miguel justamente por causa desse vazio, procurando algo que preenchesse o buraco que a morte da mãe tinha deixado. As missas se tornaram seu refúgio, o único lugar onde ela sentia que podia ser frágil sem ser julgada, onde suas lágrimas eram permitidas e até compreendidas. Foi numa dessas missas que ela conheceu o Padre Augusto, um homem de 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, voz firme e olhar que parecia atravessar as pessoas. Ele tinha fama de ser conselheiro espiritual excepcional, sempre disponível para ouvir os fiéis, sempre com uma palavra de conforto na ponta da língua. Beatriz me disse que se sentiu vista pela primeira vez em meses, quando ele a cumprimentou na saída da igreja, perguntando se ela estava bem, notando a tristeza que ela tentava esconder. Aquela atenção, vinda de alguém que ela via como representante direto do sagrado, foi como água no deserto para sua alma sedenta. As conversas começaram inocentes, sempre após as missas, sempre na sacristia, onde ele dizia que podiam falar com mais privacidade. Ela desabafava sobre a saudade da mãe, sobre o medo de estar sozinha, sobre a sensação de estar à deriva num mundo que não fazia mais sentido. Ele ouvia com paciência aparentemente infinita. Citava passagens que pareciam escritas especialmente para ela. Segurava suas mãos quando ela chorava e dizia que Deus tinha planos especiais para quem sofria tanto. Beatriz me contou que começou a viver de encontro em encontro, que aquelas conversas se tornaram o centro da sua semana, a única coisa que a mantinha de pé. Mas então algo mudou, e ela não conseguiu identificar exatamente quando. As conversas que antes eram sobre fé e superação começaram a incluir perguntas mais pessoais, mais íntimas. Ele queria saber sobre seus relacionamentos passados, sobre sua vida afetiva, sobre seus medos mais profundos, relacionados a estar com alguém. Quando ela demonstrava desconforto, ele explicava que era necessário conhecer todos os aspectos da vida dela para poder ajudá-la de verdade, que não havia espaço para vergonha diante de Deus e de quem o representava. Beatriz engolia as dúvidas e continuava respondendo. Afinal, quem era ela para questionar os métodos de um homem de Deus? Foi numa tarde de quinta-feira, quando a igreja estava vazia e o silêncio era quebrado apenas pelo vento batendo nas janelas,
que Padre Augusto disse algo que mudou tudo. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, olhou fundo nos seus olhos e sussurrou que ela era especial, que Deus havia colocado ela no caminho dele por um propósito maior, que o amor divino às vezes se manifestava de formas que o mundo não compreendia. Beatriz sentiu o coração disparar, não de emoção, mas de um medo primitivo que ela não conseguia nomear. Algo dentro dela gritava para sair correndo, mas seus pés estavam grudados no chão, e a voz dele continuava envolvendo tudo como uma névoa espessa. Você já percebeu como certas pessoas da sua vida mudaram depois de conhecerem alguém que parecia confiável? Deixa nos comentários se já presenciou sinais de manipulação que na hora pareciam cuidado. O primeiro beijo aconteceu naquela mesma tarde, e Beatriz me jurou que sentiu nojo de si mesma no exato momento em que aconteceu. Ela ficou paralisada, incapaz de reagir, enquanto a mente dela gritava que aquilo estava errado, que padres não faziam aquilo, que ela precisava sair dali imediatamente. Mas quando tentou se afastar, ele segurou seus ombros com firmeza e disse que ela não podia contar para ninguém, que as pessoas não entenderiam, que julgariam os dois sem conhecer a verdade do que Deus estava construindo entre eles. A culpa começou a se instalar no peito dela como uma pedra pesada, e ela saiu da igreja naquele dia sentindo que tinha cometido um pecado imperdoável. As semanas seguintes foram um inferno particular que Beatriz carregou sozinha, sem conseguir dividir com ninguém. Padre Augusto começou a enviar mensagens pelo celular, sempre tarde da noite, dizendo que estava pensando nela, que não conseguia parar de lembrar do momento que compartilharam. Ele misturava citações bíblicas com declarações românticas, criando uma confusão na cabeça dela que a impedia de pensar com clareza. Beatriz tentou se afastar, parou de frequentar a igreja durante 2 semanas, mas a culpa de estar abandonando sua fé a corroía por dentro. Ela acreditava que se afastar da igreja era se afastar de Deus, e isso era algo que ela simplesmente não conseguia fazer. Quando voltou, Padre Augusto a recebeu com um sorriso que parecia aliviado e preocupado ao mesmo tempo. Ele disse que tinha sentido muito a ausência dela, que tinha rezado todas as noites pedindo que ela voltasse, que Deus tinha confirmado que eles precisavam ficar juntos. Beatriz tentou argumentar que aquilo estava errado, que ele tinha feito votos de celibato, que ela não queria ser a causa de ele quebrar seus compromissos com a igreja. A resposta dele foi calculada com precisão cirúrgica, cada palavra escolhida para desmontar as defesas dela. Ele disse que o celibato era uma regra humana, não divina, que Deus estava acima das tradições dos homens, que quando ele unia 2 almas, nada nem ninguém poderia separar. Os encontros se tornaram mais frequentes e mais intensos, sempre escondidos, sempre envolvidos em camadas de segredo e culpa. Padre Augusto marcava horários quando a igreja estava vazia, trancava as portas, desligava as luzes da entrada para ninguém bater pedindo para entrar. Beatriz me contou que começou a se sentir suja, que tomava banhos longos tentando lavar uma nódoa que não estava na pele, mas na alma. Ela parou de comer direito, perdeu peso, começou a faltar no trabalho porque não conseguia mais funcionar como antes. As crianças que ela ensinava percebiam que algo estava diferente, faziam perguntas que ela não sabia responder. Foi então que Padre Augusto começou a falar em amor verdadeiro, em abandonar tudo para ficarem juntos, em construir uma vida longe dali, onde ninguém os conhecesse. Ele pintava cenários românticos de um futuro onde seriam felizes, livres, abençoados por Deus, que havia escolhido uni-los. Beatriz queria acreditar, queria muito que aquele pesadelo tivesse um final feliz, mas uma voz pequena dentro dela sussurrava que estava sendo enganada. Ela começou a prestar atenção em pequenos detalhes, na forma como ele olhava outras mulheres jovens da comunidade, no jeito como sempre tinha uma justificativa pronta para cada promessa não cumprida. A verdade começou a rachar a fantasia quando Beatriz descobriu que não era a primeira. Numa tarde, enquanto esperava Padre Augusto na sacristia, ela encontrou um bilhete esquecido dentro de um livro de orações. Era de outra mulher, datado de 3 anos antes, dizendo que não conseguia mais viver na mentira, que ia embora da cidade e que ele deveria ter vergonha de usar Deus
para manipular pessoas vulneráveis. Beatriz sentiu o chão desabar sob seus pés. E naquele momento, todas as peças se encaixaram com uma clareza brutal e dolorosa. Ela não era especial, não era escolhida. Era apenas mais uma vítima de um predador que usava a batina como camuflagem. Já passou por alguma situação onde a verdade sobre alguém apareceu de uma forma completamente inesperada? Conta aqui embaixo como você lidou com isso. Confrontar Padre Augusto foi a coisa mais difícil que Beatriz já fez na vida. E ela tremeu tanto que mal conseguiu segurar o bilhete na minha frente quando me mostrou. Ela voltou à igreja numa manhã de domingo, logo após a missa, quando ele ainda estava na sacristia tirando os paramentos litúrgicos. Jogou o bilhete na mesa e exigiu explicações, a voz saindo mais alta e mais firme do que ela jamais imaginou que conseguiria. O rosto dele mudou completamente. A máscara de santidade caiu e deu lugar a uma expressão fria e calculista que ela nunca tinha visto antes. Ele não negou, não pediu desculpas, apenas disse com uma calma assustadora que ela não deveria ter mexido nas coisas dele. A conversa que se seguiu revelou um homem completamente diferente daquele que Beatriz achava conhecer. Padre Augusto explicou, como quem comenta o clima, que aquilo acontecia de tempos em tempos, que mulheres sozinhas e vulneráveis sempre apareciam na igreja procurando consolo e que ele apenas oferecia o que elas precisavam. Ele tinha o cinismo de chamar aquilo de ministério especial, de cuidado pastoral, que ia além do convencional. Beatriz sentiu náusea subindo pela garganta enquanto ouvia cada palavra, percebendo que tinha sido manipulada por alguém que fazia aquilo metodicamente, com prática e sem nenhum remorso. Ela perguntou quantas outras, e ele apenas sorriu, dizendo que não tinha obrigação de responder. Quando Beatriz ameaçou expor tudo, Padre Augusto mudou completamente de estratégia. A frieza deu lugar a ameaças veladas mais claras. Ele disse que ninguém acreditaria nela contra a palavra dele, que ela seria vista como uma mulher desequilibrada, tentando destruir a reputação de um servo de Deus. Lembrou que ela tinha procurado ele, que tinha voltado mesmo depois de ter a chance de ir embora, que tinha participado voluntariamente de tudo o que aconteceu. Beatriz sentiu as palavras como socos no estômago, porque ele estava usando a culpa dela como arma, transformando cada decisão que ela tinha tomado sob manipulação em prova contra ela mesma. Ele disse que ela perderia o emprego, que seria expulsa da comunidade, que sua vida viraria um inferno se ela abrisse a boca. Beatriz saiu daquela sacristia destruída, mas também tomada por uma raiva que ela não sabia que existia dentro dela. Passou dias sem dormir, pesando as opções, calculando os custos de ficar calada versus os custos de falar. A solidão tinha voltado com força tripla, porque agora ela não podia nem buscar conforto na fé que tinha sido usada para violentá-la. Ela me disse que foi o momento mais escuro da vida dela, quando chegou a considerar que talvez não valesse a pena continuar vivendo. Mas então ela lembrou do bilhete, lembrou da outra mulher que tinha sofrido antes dela e percebeu que se ela não falasse, outras viriam depois. A decisão de denunciar foi tomada numa madrugada insone, quando Beatriz finalmente entendeu que o silêncio dela protegeria apenas o agressor. Ela começou a juntar provas, salvou todas as mensagens que Padre Augusto tinha enviado, pediu cópias das câmeras de segurança que mostravam ela entrando na igreja fora dos horários normais, conversou com outras mulheres da comunidade, tentando entender se havia mais vítimas. O que ela descobriu foi ainda pior do que imaginava. Havia pelo menos 5 mulheres que tinham se afastado da igreja abruptamente nos últimos anos. E quando Beatriz conseguiu contato com 3 delas, todas confirmaram o mesmo padrão de comportamento. Ele escolhia mulheres jovens, sozinhas, em momentos de vulnerabilidade extrema. Montar a denúncia foi um processo doloroso que obrigou Beatriz a reviver cada momento que ela tentava esquecer. Ela procurou a diocese, apresentou tudo que tinha reunido, esperando que a instituição tomasse providências imediatas. O que ela não esperava era a reação que recebeu. Um bispo auxiliar a recebeu com frieza, olhou rapidamente as provas e disse que aquilo seria investigado internamente, que ela não deveria comentar com ninguém
enquanto a investigação estivesse em andamento. Beatriz saiu dali com a sensação de que acabavam de pedir para ela se calar novamente. Mas dessa vez, ela não estava disposta a me obedecer. Você conhece alguém que teve coragem de denunciar uma injustiça, mesmo sabendo que seria difícil? Compartilhe aqui como foi o processo dessa pessoa. A primeira reportagem saiu num jornal local 3 semanas depois que a diocese arquivou silenciosamente a investigação interna, sem nenhuma consequência para Padre Augusto. Beatriz tinha procurado uma jornalista investigativa que já tinha experiência com casos de abuso institucional e juntas construíram uma matéria sólida com depoimentos de 4 vítimas que aceitaram falar sob condição de anonimato. A repercussão foi imediata e dividiu a cidade ao meio. Metade acreditava nas acusações e pedia justiça. A outra metade defendia o padre, dizendo que era tudo conspiração de mulheres problemáticas querendo atenção. Beatriz acordou no dia seguinte à publicação com sua foto estampada nas redes sociais e centenas de comentários chamando ela de mentirosa, interesseira e destruidora de famílias. O que se seguiu foi uma guerra pública brutal que testou cada fibra do ser de Beatriz. Padre Augusto deu entrevistas se fazendo de vítima, chorando em rede nacional dizendo que estava sendo perseguido por forças que queriam destruir a igreja. Ele tinha apoio de lideranças religiosas influentes que saíram em sua defesa sem nem considerar a possibilidade de que as acusações fossem verdadeiras. Beatriz recebia ameaças diárias, teve que sair do apartamento e se mudar para a casa de uma prima em outra cidade. Perdeu o emprego porque a escola não queria se associar ao escândalo. Cada dia era uma luta para não desistir, para não ceder à pressão de simplesmente desaparecer e deixar tudo para trás. Mas enquanto Beatriz sofria publicamente, algo inesperado começou a acontecer nos bastidores. Outras mulheres de outras cidades começaram a aparecer com histórias similares envolvendo o mesmo padre. Aparentemente, antes de chegar àquela paróquia, Padre Augusto tinha servido em pelo menos 4 outras comunidades e em todas elas tinha deixado um rastro de mulheres machucadas e silenciadas. A diocese tinha conhecimento de pelo menos 2 denúncias anteriores, mas em vez de afastar o padre, simplesmente o transferia para outra cidade, jogando o problema para debaixo do tapete. O padrão era sempre o mesmo: mulheres vulneráveis, promessas de amor divino, manipulação psicológica refinada e depois ameaças quando elas tentavam se libertar. A reviravolta veio quando uma das vítimas antigas, uma mulher chamada Helena, que tinha sido abusada por Padre Augusto 10 anos antes, decidiu quebrar o silêncio que tinha mantido por uma década. Helena tinha documentação ainda mais extensa, incluindo cartas manuscritas do padre, onde ele admitia os relacionamentos e pedia perdão, mas sempre colocando a culpa nela por tê-lo seduzido. Ela tinha guardado tudo esses anos esperando o momento certo, e ver Beatriz lutando sozinha foi o que a motivou a finalmente agir. Quando Helena apresentou suas provas publicamente, a narrativa começou a mudar, porque ficou impossível negar que havia um padrão claro e documentado de abuso sistemático. A pressão sobre a diocese se tornou insustentável quando um coletivo de advogados especializados em direitos das vítimas de abuso religioso assumiu o caso gratuitamente. Eles entraram com um processo civil, pedindo reparação, não apenas de Padre Augusto, mas também da instituição que tinha conhecimento do comportamento dele e escolheu protegê-lo em vez de proteger as vítimas. A igreja tentou acordos extrajudiciais com todas as mulheres, oferecendo dinheiro em troca de silêncio e desistência do processo. Mas Beatriz e as outras recusaram categoricamente. Elas não queriam dinheiro, queriam justiça. Queriam que aquele homem nunca mais pudesse usar a batina para ferir outras pessoas. O julgamento foi marcado e virou um dos casos mais acompanhados do ano, com cobertura diária da mídia e manifestações do lado de fora do fórum. Beatriz me disse que nos dias anteriores ao início do julgamento, ela quase desistiu várias vezes, que a pressão era tanta que ela não conseguia respirar direito. Mas toda vez que pensava em voltar atrás, lembrava das outras mulheres. Lembrava que, se ela desistisse, estaria dizendo que aquilo tudo não importava,
que o sofrimento delas não valia nada. Então ela respirava fundo, levantava a cabeça e continuava em frente, um passo de cada vez. Você já teve que fazer algo muito difícil, mesmo sabendo que seria atacado por isso? Deixa registrado aqui qual foi sua motivação para não desistir. O primeiro dia de julgamento foi uma experiência que Beatriz descreveu como caminhar por fogo. Ela entrou no tribunal com as pernas bambas, acompanhada por Helena e outras 2 vítimas que encontraram coragem para testemunhar presencialmente. A sala estava lotada, com fiéis de Padre Augusto, ocupando metade dos bancos e apoiadores das vítimas na outra metade, criando uma tensão elétrica que podia ser cortada com uma faca. Padre Augusto entrou vestindo traje civil, mas carregando 1/3 nas mãos, uma performance calculada para lembrar a todos de sua posição religiosa. Ele não olhou para nenhuma das mulheres, manteve os olhos fixos para a frente com uma expressão de mártir injustiçado. O depoimento de Beatriz durou quase 4 horas, interrompido várias vezes por suas lágrimas e pela necessidade de pausas quando ela simplesmente não conseguia continuar. Ela contou tudo, desde o primeiro dia que entrou na igreja procurando consolo, até o momento em que descobriu o bilhete que revelou que ela não era a primeira vítima. A defesa de Padre Augusto tentou desacreditá-la de todas as formas possíveis, insinuando que ela tinha se interessado romanticamente por ele, primeiro, que era uma mulher emocionalmente instável, que fantasiou um relacionamento que nunca existiu. O advogado chegou a sugerir que Beatriz tinha histórico de problemas psicológicos e que estava usando o processo para ganhar atenção e dinheiro. Foi quando Helena subiu ao banco das testemunhas que a estratégia da defesa começou a desmoronar. Helena tinha 40 anos, era médica respeitada, tinha família constituída e absolutamente nada a ganhar, expondo publicamente algo tão doloroso de seu passado. Ela apresentou as cartas que Padre Augusto tinha escrito para ela uma década atrás. Cartas que eram praticamente idênticas às mensagens que ele tinha enviado para Beatriz. A linguagem era a mesma, as promessas eram as mesmas. Até as citações bíblicas usadas para justificar o comportamento eram as mesmas. Helena olhou diretamente para Padre Augusto enquanto falava. E pela primeira vez desde o início do julgamento, ele baixou os olhos e não conseguiu sustentar o olhar. A terceira testemunha foi uma mulher de 55 anos, chamada Júlia, que tinha sido abusada por Padre Augusto 20 anos antes, quando ela tinha apenas 35 e acabava de perder o filho num acidente de carro. Júlia tinha tentado denunciar na época, mas foi silenciada pela própria diocese, com a promessa de que Padre Augusto seria punido e transferido. Ela acreditou, tentou reconstruir sua vida, mas nunca conseguiu entrar numa igreja novamente sem sentir pânico. Quando soube do caso de Beatriz através da mídia, decidiu que era hora de falar. Não importava quanto tempo tivesse passado. O depoimento de Júlia foi devastador, porque ela tinha mantido diários detalhados de tudo o que aconteceu, com datas, horários e conversas registradas. O ponto de virada do julgamento aconteceu quando a promotoria apresentou documentos internos da diocese, comprovando que havia pelo menos 7 denúncias contra Padre Augusto ao longo de 20 anos. Os documentos mostravam que em nenhuma das vezes ele foi propriamente investigado ou punido, apenas transferido para outras paróquias, como se o problema pudesse ser resolvido mudando ele de lugar. Tinha memorandos de bispos discutindo entre si a necessidade de proteger a imagem da igreja, de evitar escândalo público, de manter as vítimas quietas através de acordos confidenciais. A revelação causou um tumulto na sala, com gritos de indignação e pedidos de ordem do juiz. Padre Augusto finalmente subiu ao banco dos réus no último dia de depoimentos, e sua estratégia foi negar tudo categoricamente. Ele chamou todas as mulheres de mentirosas, disse que eram conspirações orquestradas para destruir a igreja, que estava sendo perseguido por forças do mal. Mas quando a promotoria começou a confrontá-lo com as provas concretas, com as mensagens, com as cartas, com os documentos da diocese, ele começou a se contradizer. Primeiro disse que nunca conheceu algumas das mulheres. Depois admitiu que conhecia, mas que nunca teve contato próximo.
Depois tentou alegar que qualquer proximidade foi mal interpretada. Beatriz me disse que assistir ele se enrolar nas próprias mentiras foi libertador, porque finalmente ela pôde ver que não era louca, que tudo tinha realmente acontecido. Pensa em quantas vezes a verdade demora para aparecer, mas quando aparece muda tudo. Deixa sua reflexão aqui sobre situações que você conhece. A sentença saiu 3 semanas depois do encerramento dos depoimentos, e a cidade inteira parou para acompanhar a leitura ao vivo. Beatriz estava na primeira fila do tribunal, segurando as mãos de Helena e de Júlia, as 3 tremendo de ansiedade e expectativa. O juiz entrou, pediu silêncio e começou a ler um texto que durou 40 minutos, analisando cada prova apresentada, cada depoimento, cada contradição. Ele falou sobre abuso de poder, sobre como figuras religiosas ocupam posição de extrema confiança e como a violação dessa confiança é particularmente devastadora. Reconheceu o sofrimento de cada uma das vítimas, validou suas histórias e criticou duramente a postura da diocese em proteger o agressor. Padre Augusto foi condenado a 12 anos de prisão por múltiplos crimes de abuso psicológico, manipulação emocional e estupro de vulnerável. A sentença especificava que ele tinha usado sua posição religiosa para identificar, isolar e abusar sistematicamente de mulheres em situação de fragilidade emocional extrema. Além da pena de prisão, ele foi proibido permanentemente de exercer qualquer função religiosa ou trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade. A diocese foi condenada solidariamente a pagar indenização substancial para cada vítima, reconhecendo sua responsabilidade institucional por ter conhecimento dos abusos e ter escolhido acobertá-los em vez de preveni-los. O momento em que o juiz bateu o martelo finalizando a sentença foi descrito por Beatriz como o momento em que ela finalmente conseguiu respirar depois de meses com o peito apertado. Ela desabou em lágrimas, abraçada às outras mulheres que tinham lutado ao lado dela, sentindo um alívio que ia muito além da vitória judicial. Era a validação de que ela não tinha enlouquecido, de que não tinha inventado nada, de que o que aconteceu com ela importava e tinha consequências reais. Padre Augusto foi algemado ali mesmo na sala do tribunal e levado para iniciar o cumprimento da pena imediatamente, sem direito a recorrer em liberdade. A repercussão nacional do caso foi imensa e gerou debates acalorados sobre responsabilidade institucional da igreja em casos de abuso. Outras vítimas de outros padres em outras cidades começaram a ganhar coragem para denunciar, criando uma onda de revelações que expôs um problema sistêmico muito maior do que se imaginava. Foram criadas comissões independentes para investigar denúncias, protocolos mais rígidos para a proteção de vítimas e um debate profundo sobre como a estrutura hierárquica da igreja favorecia o silenciamento. Beatriz passou a ser convidada para dar palestras sobre o tema, ajudando outras pessoas a identificar sinais de abuso e encontrar coragem para denunciar. Mas nem tudo foi celebração e vitória, porque Beatriz também teve que lidar com as cicatrizes profundas que ficaram. Ela passou anos em terapia intensiva trabalhando o trauma, reconstruindo sua capacidade de confiar nas pessoas, aprendendo a separar fé de instituição religiosa. Teve relacionamentos que não funcionaram porque ela simplesmente não conseguia se abrir emocionalmente. Teve crises de pânico em lugares onde se sentia observada. Teve noites em que acordava suando frio, revivendo tudo. A vitória judicial não apagou o sofrimento, apenas deu sentido a ele e impediu que outras pessoas passassem pelo mesmo. Helena voltou para sua vida de médica, mas passou a dedicar parte do tempo atendendo gratuitamente mulheres vítimas de violência. Júlia, depois de 20 anos sem conseguir entrar numa igreja, encontrou paz numa comunidade diferente, onde se sentiu segura novamente. Cada uma das mulheres envolvidas no caso reconstruiu sua vida do jeito que foi possível, carregando as marcas, mas também a força de terem transformado dor em mudança real. Beatriz me disse que nunca se arrependeu de ter denunciado, mesmo nos momentos mais difíceis, porque sabia que cada passo daquele processo estava impedindo que outras jovens fossem machucadas.
Quantas vezes você já viu alguém próximo passando por algo parecido e não soube como ajudar? Compartilha aqui o que você faria diferente hoje. O impacto do caso se estendeu muito além das vítimas diretas e criou mudanças concretas na forma como a sociedade lida com denúncias contra autoridades religiosas. Várias organizações de proteção às vítimas foram criadas especificamente para oferecer suporte jurídico e psicológico para pessoas que sofreram abusos em contextos religiosos. Um canal de denúncias anônimas foi estabelecido pela Diocese, sob supervisão de entidades externas, garantindo que nenhuma denúncia seria arquivada sem investigação adequada. Foram implementados treinamentos obrigatórios para todos os membros do clero sobre limites éticos e sinais de comportamento abusivo. Beatriz usou parte da indenização que recebeu para criar um projeto educacional que leva informação sobre manipulação psicológica e abuso de poder para escolas e comunidades. Ela desenvolve materiais que ensinam jovens a identificar relacionamentos tóxicos, a diferenciar orientação genuína de manipulação disfarçada, a entender que nenhuma autoridade é incontestável quando está violando direitos básicos. O projeto cresceu e hoje atua em 17 cidades, alcançando milhares de adolescentes e adultos com informações que podem salvar vidas. Beatriz transformou sua dor em propósito, usando sua história como ferramenta de proteção para outro. A mídia continuou acompanhando os desdobramentos do caso, e 3 anos depois da condenação, foi lançado um documentário completo sobre toda a história. O documentário incluiu entrevistas com todas as vítimas que aceitaram participar, análises de especialistas em manipulação psicológica e uma investigação profunda sobre como instituições religiosas mundo afora lidam com casos similares. A repercussão foi massiva. O documentário ganhou prêmios internacionais e se tornou material de estudo em faculdades de psicologia, direito e teologia. Padre Augusto foi entrevistado na prisão e continuou negando tudo, mas sua fala apenas reforçou o quanto ele era incapaz de reconhecer a gravidade de seus atos. Dentro da prisão, Padre Augusto passou por avaliações psicológicas que diagnosticaram transtorno de personalidade narcisista severo e sociopatia. Os laudos indicavam que ele era incapaz de sentir empatia genuína pelas vítimas e que via seus atos como legítimos dentro de uma lógica distorcida, onde ele era especial e as regras normais não se aplicavam a ele. Os psicólogos concluíram que a probabilidade de reincidência era altíssima e recomendaram acompanhamento permanente, mesmo após o cumprimento da pena. Essas informações foram anexadas ao processo e usadas para argumentar que ele deveria cumprir a pena integralmente sem direito à progressão de regime. Beatriz, Helena e Júlia se tornaram amigas próximas, unidas por uma experiência que ninguém mais poderia compreender completamente. Elas se encontram regularmente, celebram vitórias juntas e se apoiam nos momentos difíceis que ainda aparecem. Criaram um grupo de apoio que hoje conta com mais de 50 mulheres que passaram por situações similares com diferentes abusadores, oferecendo espaço seguro para compartilhar e curar. O grupo funciona como rede de proteção mútua, onde ninguém precisa carregar a dor sozinha e onde cada história é ouvida e validada sem julgamento. A diocese passou por reformulação completa de sua liderança após o escândalo, com vários bispos que tinham conhecimento dos abusos sendo afastados de suas funções. Uma auditoria externa completa foi realizada em todas as paróquias sob sua jurisdição, investigando denúncias arquivadas e procurando padrões similares ao caso de Padre Augusto. Foram encontradas mais 12 situações problemáticas que tinham sido abafadas ao longo dos anos, resultando em afastamentos, investigações criminais e um pedido público de desculpas para todas as vítimas. A instituição reconheceu publicamente que tinha falhado em proteger quem mais precisava de proteção, admitindo que priorizou sua imagem em detrimento da segurança das pessoas. Você já parou para pensar em quantas histórias parecidas nunca vieram à tona porque faltou coragem ou apoio? Deixa aqui sua opinião sobre como a sociedade pode proteger melhor as vítimas. O processo de cura de Beatriz foi longo, doloroso
e repleto de altos e baixos, que testaram sua resiliência de formas que ela nunca imaginou possíveis. Houve momentos em que ela quis desistir de tudo, em que a dor parecia grande demais para ser suportada, em que voltar para aquele vazio de antes parecia mais fácil do que continuar lutando. A terapia revelou camadas de trauma que iam além do abuso em si, tocando em questões profundas de autoestima, confiança e capacidade de se relacionar com o mundo. Ela precisou desconstruir a culpa que tinha carregado, entender que nada do que aconteceu foi responsabilidade dela, que vulnerabilidade não é fraqueza e que procurar ajuda espiritual não deveria ter custado tanto. Anos depois da condenação, Beatriz conseguiu voltar a frequentar uma igreja, mas levou tempo e muita terapia até chegar nesse ponto. Ela escolheu uma comunidade pequena, com liderança feminina presente, com protocolos claros de conduta e transparência total na gestão. No começo, ela só conseguia ficar 15 minutos antes de sentir o peito apertar e precisar sair, mas aos poucos foi estendendo o tempo, reconquistando um espaço que tinha sido violado. Beatriz me disse que foi importante para ela não deixar que Padre Augusto roubasse também sua fé, que ela precisava separar o Deus em quem acreditava dos homens que usavam esse nome para fazer maldade. A relação de Beatriz com sua própria história mudou com o tempo. Ela deixou de ser apenas a vítima para se tornar também a sobrevivente e a ativista. Escrever sobre o que passou, falar publicamente, ajudar outras pessoas a denunciar seus próprios abusadores, tudo isso fez parte do processo de ressignificar o trauma. Ela não conseguiu apagar o que aconteceu, mas conseguiu transformar aquilo em algo maior que a dor individual, em movimento que protege e empodera outras mulheres. Cada vez que alguém a procurava dizendo que sua história tinha dado coragem para denunciar, Beatriz sentia que valia a pena ter aguentado tudo. Mas ela também foi honesta sobre o fato de que algumas coisas nunca voltaram a ser como eram antes. E tudo bem. Sua capacidade de confiar em autoridades ficou permanentemente afetada. Ela desenvolveu um senso crítico aguçado que questiona qualquer pessoa que se coloca em posição de poder sobre outros. Relacionamentos íntimos continuam sendo desafio, porque as marcas do abuso criaram barreiras que exigem paciência e compreensão de quem se aproxima dela. Beatriz aprendeu a aceitar que cura não significa voltar a ser quem era antes. Significa aprender a viver bem com quem você se tornou depois. O trabalho de Beatriz com vítimas de abuso mostrou a ela que cada história é única, mas os padrões são assustadoramente similares. Abusadores escolhem vítimas vulneráveis, isolam essas pessoas de suas redes de apoio, criam dependência emocional, usam autoridade para manter controle e reagem com agressividade quando são confrontados. Conhecer esses padrões ajudou Beatriz a entender que nada do que aconteceu foi acidental ou fruto de má sorte. Foi resultado de um comportamento predatório, calculado, que se repetiu com várias mulheres ao longo de anos. Essa compreensão a libertou de qualquer resquício de culpa que ainda carregava. Hoje, 12 anos depois do início de tudo, Beatriz está com 35 anos. Mora sozinha numa casa pequena, que comprou com a indenização, tem 2 gatos que a fazem companhia e trabalha em tempo integral com o projeto educacional que criou. Ela não tem relacionamento amoroso fixo, mas tem amizades profundas e uma rede de apoio sólida. Faz terapia regularmente, pratica yoga, escreve num diário todas as manhãs e vive uma vida que ela mesma construiu nos escombros do que foi destruído. Beatriz me disse que nunca pensou que seria possível ser feliz de novo, mas que está aprendendo que felicidade não é ausência de dor, é capacidade de encontrar alegria, apesar dela. Se você conhece alguém que está passando por um processo de cura de qualquer tipo de trauma, deixe aqui uma mensagem de força que poderia ajudar essa pessoa hoje. A história de Beatriz não termina com a condenação de Padre Augusto, nem com sua própria cura. Ela continua se desdobrando em cada vida que é tocada pelo trabalho que ela desenvolveu. O projeto educacional alcançou escolas em regiões distantes, onde casos de abuso
eram ainda mais silenciados por falta de informação e recurso. Beatriz treinou dezenas de multiplicadores que levam as oficinas para suas comunidades, criando uma rede cada vez maior de proteção e consciência. Cada adolescente que aprende a identificar sinais de manipulação, cada adulto que entende que denunciar é possível, cada comunidade que estabelece protocolos de proteção, tudo isso é fruto direto da coragem que Beatriz teve de não aceitar o silêncio. O documentário sobre o caso se tornou ferramenta educacional, usada em seminários, faculdades de teologia e treinamentos de liderança religiosa no mundo inteiro. Igrejas de diferentes denominações começaram a implementar políticas mais rígidas de supervisão, sistemas de denúncia independentes e treinamentos obrigatórios sobre limites éticos. O caso brasileiro virou referência internacional de como a justiça pode funcionar quando as vítimas são levadas a sério e quando instituições são responsabilizadas por acobertamento. Padre Augusto se tornou exemplo do que nunca deve acontecer e de como nenhuma posição de autoridade está acima da lei. Beatriz recebeu convites para falar em conferências internacionais sobre abuso religioso, compartilhando palco com especialistas renomados e outras sobreviventes de diferentes partes do mundo. Nesses eventos, ela percebeu que o problema é global, que em todos os continentes existem pessoas usando religião como ferramenta de manipulação e abuso. Mas também viu que em todos os lugares existem pessoas lutando contra isso, criando mudanças, protegendo vítimas e exigindo responsabilidade. Essa conexão global fortaleceu ainda mais seu trabalho e mostrou que a luta dela fazia parte de algo muito maior. Helena, a médica que foi vítima 10 anos antes de Beatriz, desenvolveu um protocolo de atendimento específico para identificar sinais de abuso psicológico em pacientes. Ela treina outros profissionais de saúde para fazer perguntas certas, de forma sensível, criar espaço seguro para revelações e encaminhar adequadamente para redes de apoio. Seu trabalho salvou vidas literalmente, identificando situações de risco antes que se tornassem tragédias. Helena diz que cada paciente que ela ajuda a sair de um relacionamento abusivo é uma forma de honrar a jovem que ela foi 20 anos atrás e que não teve quem a ajudasse a tempo. Júlia, a mulher de 55 anos que tinha sido a primeira vítima conhecida, voltou a escrever depois de décadas, sem conseguir colocar no papel suas emoções. Ela publicou um livro de memórias sobre sua jornada de silenciamento, trauma e libertação, que se tornou best-seller e ajudou milhares de pessoas a entenderem suas próprias experiências. O livro é leitura obrigatória em vários cursos de psicologia e direito, usado como material para compreender a dinâmica do abuso e o impacto do silenciamento institucional. Júlia usa os recursos dos direitos autorais para financiar terapia gratuita para vítimas de abuso que não têm condições de pagar. O legado deixado por essas mulheres é mensurável em vidas protegidas, em denúncias feitas, em mudanças institucionais implementadas, em consciência coletiva expandida. Mas também é mensurável em coisas menos tangíveis e igualmente importantes, na coragem que outras pessoas encontraram ao ver que denunciar é possível, na validação que vítimas sentiram ao ver suas experiências reconhecidas publicamente, na esperança de que o mundo pode ser mais seguro. Beatriz, Helena e Júlia não apenas sobreviveram, elas transformaram sobrevivência em revolução silenciosa, que continua salvando pessoas todos os dias. Pensa em como uma única voz que se levanta pode criar ondas que chegam em lugares inimagináveis. Conta aqui se você já viu alguma mudança real acontecer porque alguém teve coragem de falar. Essa história que compartilhei com vocês não é apenas sobre um padre que abusou de seu poder e mulheres que foram corajosas o suficiente para expô-lo. É sobre cada um de nós e as escolhas que fazemos quando testemunhamos injustiça, quando percebemos que alguém está sendo manipulado, quando temos a opção entre o silêncio confortável e a verdade desconfortável. Quantas vezes você já viu sinais de que algo estava errado, mas escolheu não se envolver porque parecia mais fácil? Quantas pessoas ao seu redor podem estar sofrendo em silêncio
esperando que alguém perceba e estenda a mão. A pergunta que fica não é se você acredita ou não na história de Beatriz. A pergunta é: o que você faria se fosse ela? Se fosse Helena? Se fosse Júlia? Você teria a coragem de denunciar sabendo que seria atacada? Que perderia o emprego? Que seria chamada de mentirosa por metade das pessoas? E mais importante ainda, se você visse alguém passando por isso, você seria a pessoa que acredita e apoia ou a pessoa que duvida e julga? Suas escolhas diante do sofrimento alheio dizem muito mais sobre quem você é do que qualquer palavra que você possa falar. Eu continuo aqui compartilhando histórias que importam, histórias que incomodam, histórias que precisam ser contadas, mesmo quando dói ouvi-las. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, que não tem medo de tocar em feridas abertas da sociedade, ativa as notificações agora, porque existem muitas outras histórias esperando para serem contadas, muitas outras injustiças que precisam ser expostas, e você precisa estar pronto para ouvi-las. A história de hoje mostrou como o Padre Augusto usou sua posição de autoridade religiosa para manipular e abusar de mulheres vulneráveis durante mais de 20 anos. Beatriz, Helena e Júlia encontraram coragem para denunciar mesmo enfrentando ameaças, descrédito e pressão social brutal. O julgamento expôs não apenas os crimes de um homem, mas também a cumplicidade institucional da diocese, que transferia o padre em vez de puni-lo. A condenação de 12 anos de prisão trouxe justiça, mas também revelou cicatrizes profundas que exigiram anos de terapia e reconstrução. O legado dessas mulheres transformou dor em mudança real, criando protocolos de proteção, projetos educacionais e inspirando outras vítimas a denunciar. Vou deixar outro vídeo aqui no final que você precisa assistir. Uma história igualmente impactante que vai mexer com tudo que você acredita. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Deixa seu like aqui embaixo mostrando que histórias assim precisam ser contadas. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Cada compartilhamento pode ser a diferença entre alguém continuar sofrendo em silêncio ou encontrar coragem para agir. Tchau, tchau, meus queridos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um.